Muitas das vezes as maiores barbaridades podem muito bem serem cometidas por pessoas mais jovens, como algumas crianças que mostram desde cedo uma tendência de serem violentas, frias e até mesmo uma capacidade de mentir. Porém, em uma grande parte dos casos, o diagnóstico psiquiátrico que vai determinar como psicopatas só podem vir quando se tornam maiores de idade, e os crimes que acontecem antes disso acabam se tornando desafiadores tanto para os juízes dos tribunais quanto para a opinião pública, que fica muito dividida. Infelizmente, é muito triste e chocante de crimes bárbaros cometidos por crianças e adolescentes. No vídeo de hoje, iremos contar histórias de crimes cometidos por pessoas jovens demais. Bom, eu sou Rian Souza e esse é o canal Juventude Curiosa, e agora você vai conferir as crianças mais perigosas do mundo. Bell e Dale Lukacs. Há 20 anos atrás, um garoto foi condenado por assassinato e sequestro após ele ter atacado a escola Front Middle. O jovem Barry, de apenas 14 anos, entrou armado na escola onde ele estudava, matou uma professora e 2 estudantes e manteve os outros alunos de reféns. No momento do julgamento do garoto, foi apontado que Barry planejou detalhadamente o atentado. Barry disse que uma das inspirações dele foi o videoclipe de Pearl Jam, Jeremy. Barry foi condenado em 1997 às 2 prisões perpétuas e mais de 205 anos de cadeia, sem condições a ter liberdade condicional. Em 2012, uma nova sentença foi declarada por conta das mudanças penais para menores de 18 anos, e Barry foi condenado a 189 anos de prisão. O clipe de Pearl Jam, Jeremy, foi lançado em 1992. O clipe da banda de rock foi inspirado no caso de Jeremy Reed Dell, e ele se suicidou na frente dos colegas em 1991, aos 15 anos. Assim que leu sobre o ocorrido nos jornais, o vocalista Ed Vedder começou a escrever a faixa. O clipe de Jeremy mostra um jovem dentro da sala de aula pronto para tirar a própria vida. O clipe não revela o suicídio, mas os outros estudantes aparecem com sangue nas roupas. O jovem Barry, ao assassinar as vítimas, deixou o mundo inteiro espantado com sua crueldade. Enquanto eles o matava, dizia friamente: "Isso é bem melhor que álgebra, não é mesmo?" Josh Phillips. O garoto Josh assassinou uma garotinha de apenas 8 anos de idade que era sua vizinha. O crime aconteceu em 1998, em Jacksonville, na Flórida. Seus atos de crueldade é algo perplexo. No que havia começado numa brincadeira de criança, terminou com Josh matando e escondendo o corpo da menina por quase uma semana. Josh colocou a garota assassinada debaixo de uma cama de água dentro do seu quarto. Naquela época, uma investigação policial em alta escala foi lançada para tentar encontrar a criança desaparecida. O caso deixou o bairro completamente transtornado. Phillips não foi condenado, porém condenado à pena perpétua. Até hoje, não se sabe o motivo desse assassinato. Segundo Josh, disse que acertou acidentalmente com um taco de beisebol, depois levando-a ao seu quarto e a esfaqueando. Eric Smith. Aos seus 13 anos de idade, Eric era frequentemente intimidado por colegas da sua escola, devido aos seus óculos de lentes grossas, sardas e cabelos ruivos. Mesmo não sendo motivo para um crime tão cruel, Eric descontou sua raiva em um garotinho de 4 anos de idade chamado Derek Hobe. Eric andava de bicicleta perto de um parque infantil quando avistou Derek e o chamou para brincar em um pequeno bosque. Lá, o pequeno Derek foi estrangulado, atingido com pedras na cabeça e sofreu violência sexual. Eric não soube explicar para a polícia sobre o que o levou a cometer tamanha crueldade. Uma psiquiátrica diagnosticou Eric com um transtorno explosivo intermitente, uma condição em que a pessoa não consegue controlar a sua raiva. O garoto foi condenado à prisão, onde permanece até hoje com 41 anos. Enquanto estava na prisão, Eric escreveu uma carta de desculpas à família do garotinho Derek. Ele leu na televisão pública: "Sei que minhas ações causaram uma perda terrível na família Hobe, e por isso, realmente sinto muito. Tentei pensar o máximo possível sobre o que Derek nunca experimentará: seu 16º aniversário, Natal, casa própria, formatura, ir para a faculdade, se casar,
seu primeiro filho. Se eu pudesse voltar no tempo, trocaria de lugar com o Derek e suportaria toda a dor que causei a ele. Significava que ele continuaria vivendo e eu trocaria de lugar, mas não posso. No final dessa declaração, Eric afirma que não suporta mais as paredes, arames farpados e barras de metal de aço pelo resto de sua vida. John Venables e Robert Thompson. Dois garotos com apenas 10 anos de idade foram responsáveis pelo crime de um assassinato de uma criança de apenas 2 anos de idade. O crime aconteceu em fevereiro de 1993, por apenas um segundo deixado na porta de um açougue onde sua mãe fazia compras. O garoto Robert foi levado pelos dois garotos maiores que estavam matando aula pelo local. Os dois levaram a pequena criança para um determinado lugar, a 3 km do local do sequestro, onde jogaram tinta azul no garotinho e o espancaram, deixando em um trilho de trem até a morte. Imagens foram registradas no bairro de onde a criança pequena foi levada. Mostraram os dois garotos com ele. Depois a polícia encontrou as evidências da mesma tinta azul encontrada no corpo dos dois meninos. Os dois ficaram sob custódia da justiça até os seus 18 anos. Quando foram liberados sob sentença em 2001, em 2010, John voltou para a prisão por violar os termos da sentença. O caso deixou aberto um debate sobre as condenações de crianças criminosas na Inglaterra. Greg Price. John Hilton, de 39 anos de idade, junto com suas duas filhas, Jennifer, de 10 anos, e Melissa, de 8 anos, foram encontradas sem vida, encharcadas de sangue e cruelmente assassinadas em sua casa em 4 de setembro de 1989. Elas foram esfaqueadas tão violentamente que fez com que a faca quebrasse no pescoço da pequena Melissa. As autoridades informou que Hilton tinha cerca de 60 facadas, enquanto as filhas dela tinham cerca de 30. A polícia acredita que o roubo foi o principal motivo do suspeito ter entrado na residência. A faca utilizada no crime era da cozinha da família, e a família tinha possivelmente flagrado o suspeito e lutaram contra ele. Acreditava-se também que o ladrão deveria ser alguém da vizinhança que a família morava e que teria obtido um corte ou ferida na mão, devido à força e o número de vezes que as vítimas foram esfaqueadas. Greg foi flagrado pela polícia com um curativo em sua mão, mas disse que tinha quebrado a janela de um carro. As autoridades não acreditou em sua história. A polícia investigaram mais profundo e depois foi encontrada uma faca, luva e outros itens com sangue. Quando vasculharam o quarto de Greg, ele falou a verdade, admitindo o crime e outro assassinato que tinha ocorrido no bairro há 2 anos. A polícia já suspeitavam de Greg neste assassinato porque foi parecido ao caso da família Hilton e tinha começado como roubo. Greg Price foi julgado e condenado antes de seu aniversário de 16 anos e ainda está na cadeia. Mas e aí, você já tinha ouvido falar algum desses casos? Deixa aí seu comentário abaixo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei. E caso ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sino de notificação para você não perder nenhuma curiosidade e mistérios incríveis. E eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.